Olá, estamos aqui no mês de maio, começamos esse mês no Morada Acadêmica delimitando o tema do Foucault, não é? Como um dos nossos norteadores. Morada Acadêmica que é um canal de reflexões e troca dialógica sobre conteúdos acadêmicos, filosóficos, da psicologia, das ciências humanas. Eu sou a professora Fabiana e que tenho gestado esse projeto há alguns anos, e nesse último ano ele ficou um pouco paralisado devido à finalização do meu doutoramento em educação, e a gente tem retomado esses últimos meses, não é, usando o canal do YouTube, o Facebook, que também tem um canal, né, chamado Morada Acadêmica, e também um grupo de estudos reunindo aí ex-alunos, amigos, enfim, pessoas interessadas em estar discutindo de maneira quase informal, sem muito esse comprometimento da academia, alguns temas, né, para que os alunos possam muitas vezes sair daquela grade curricular mais fechada e adentrar um conteúdo um pouco mais, penso eu, pertinente à formação, à constituição do sujeito, um pouco mais crítico, um pouco mais antenado com o seu tempo e as suas questões sobre o contemporâneo, não é? Eu venho nesse vídeo trazer um pouquinho da biografia do Foucault, usando uma leitura que eu já até comentei com os integrantes, não é? Que é Michel Foucault, uma biografia de Eribon, da Companhia das Letras, não é? Que me parece um livro bastante interessante, porque fala, não é, do Foucault de uma maneira que me agrada bastante, no sentido de que contextualiza de maneira bastante crítica a obra do Foucault, mas também não deixa de ser afetivo, de certa maneira. Então, é uma obra que vocês vão perceber que perspassa um pouco as nossas falas em alguns momentos, né? Aqui no Morada, porque sempre estou me remetendo um pouco a alguns dos marcos que ela traz. Nós estamos falando de um sujeito que nasceu na França, em Poitiers, numa cidade bastante provinciana, não é? E que o autor nos conta aí da biografia que era uma cidade voltada para suas igrejas românticas, para os seus palácios de justiça do século XV, e que isso já traria para a obra do Foucault uma certa semântica, não é? Uma gramática presa a esse universo do antigo, da história, que é uma marca bastante forte, não é? Dentro da lógica Foucaultiana, não é? Fala um pouco da família, a família que traz essa tradição com o mesmo nome, né? O Paul Foucault, avós, tios, e o Foucault que vai se chamar Paul Michel Foucault, não é? Que traz aí um diferencial que depois faz questão de ser chamado de Michel Foucault, não é? Relação com o pai um pouco conturbada, pai que é, na verdade, cirurgião e professor de anatomia da escola de medicina, que casa-se, né? Com Emma Lapé, filha do cirurgião também, não é? Eles têm 3 filhos e possuem uma vida bastante abastada, uma vida típica da burguesia provinciana da época, morando numa propriedade aí a alguns quilômetros da cidade, que era denominada até de castelo, devido à sua riqueza e conforto, não é? Foucault que passa por uma educação infantil, início de adolescência bastante rigorosa e quase que, diz lá o Didier, não é? Por acaso educado por jesuítas, não é? Uma educação bastante disciplinada e tudo mais, mas que ele trouxe uma forte inclinação à história, professores monges, né, beneditinos, inclusive, que lhe ensinaram história e que despertam aí, nesse primeiro Foucault, ainda muito jovem, um interesse pela história, tá bom? Eu venho hoje só dar um oi, gravar essa pequena pílula biográfica do Foucault para a gente poder disparar as nossas questões. Eu estou também comentando o livro Hermenêutica do Sujeito no grupo de estudo que temos aí nas últimas semanas conversado. Temos também falado um pouquinho da constituição do sujeito, né, usando alguns outros autores que leem o Foucault, como Márcio Fonseca, e temos então discutido algumas questões que me parecem importantes, como episteme, depois as práticas discursivas, não é? E para chegar, na verdade, na questão do governar-se a si mesmo, que é uma questão já de um último Foucault, não é? Depois década de 75, 80, e que aí eu fecho aqui que eu li uma coisa que me chamou muita atenção, que o lema do pai do Foucault seria: o importante é governar a si mesmo, não é? E isso me parece que volta no último Foucault, de certa maneira,
dentro de um contexto obviamente muito mais amplificado e interessante, e que me agrada muito porque o que me chamou muita atenção no Foucault é esse terceiro Foucault, justamente porque trabalho com a questão do cinema e a filosofia, numa perspectiva mais trágica, mas me pareceu bastante interessante essa aliança, não é, que Foucault faz com essa possibilidade do sujeito não ser somente esse espectro de prática discursiva enquanto quase um espectro vazio, não é? Que parece que marca a modernidade, mas também o sujeito tornar-se de fato sujeito, que eu acho que essa é uma questão que fica para o Foucault tentar responder mais para o final da sua vida, tá bom? A gente vai aos poucos retomando, gravando vídeos, aulas e reflexões juntos. Sejam bem-vindos e o Morada continua a todo vapor.